Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Os discursos na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas chamaram muito mais atenção e chamam mais atenção hoje do que há 20, 30, 40 anos atrás. Eu me lembro quando José Sarney fez o discurso de abertura, quando o Brasil estava se redemocratizando. E naquela época o discurso foi maltratado. A imprensa brasileira preferiu destacar as gafes que o Sarney cometeu durante aquela fala tão longínqua, se a gente for comparar com o tempo presente. E ontem, o que nós vimos foi o contrário. O discurso do atual presidente do Brasil, comparado com o discurso do presidente americano, mostra uma diferença abissal e abismal de visão de mundo. Os dois discursos também serviram para mostrar que se você for o tipo do cidadão que reduz sua visão de mundo a ser fã ou a odiar político, aí você perde completamente o direito e o dever também ao discernimento para compreender as coisas, independente do seu lado político, por assim dizer. O presidente do Brasil fez um discurso irrepreensível que durou 23 minutos. O presidente americano fez um discurso patético, confuso e vergonhoso que durou quase 1 hora. E esses fatos não estão ditos porque o comentarista acha, é porque ficou evidente. Basta que você assista os dois. Ah, mas eu não sei falar inglês. Ora, o que não falta é legendas eletrônicas em português na internet para você acompanhar. Não precisa você entender inglês. Tem tradução simultânea no YouTube e em outros portais. Lula falou uma linguagem cosmopolita, ou seja, uma linguagem que combina e que condiz com o século XXI. O presidente americano, vergonhosamente, falou na base do achismo, daquilo que ele pensa, do que ele acha e do que ele percebe. O discurso multilateral, quem diria, veio do candidato, ou melhor, veio do presidente, do chefe de Estado, que é alinhado ao progressismo, que é alinhado à esquerda. Trump é extrema-direita, mas o partido dele, a vida inteira, sempre foi um partido liberal do ponto de vista econômico, porque isto é que era levado em conta. Mas nenhum presidente republicano, nem os mais fracos, como Bush pai e Bush filho, chegaram ao desplante de sucatear a diplomacia norte-americana. Hoje, o governo dos Estados Unidos é Trump. É o pensamento dele, é aquilo que ele acha, é a percepção dele. Do outro lado, nós tivemos o presidente do Brasil falando em multilateralismo como isso era para sair da boca de um liberal, que o Trump não consegue ser porque preferiu, no seu achismo, ser um extremista de direita, com objetivos muito complexos de entender, porque a oposição ao Trump está aumentando em seu país. E ela vem da imprensa, ela vem de sindicatos, ela vem de segmentos sociais, ela vem da juventude, porque os americanos mais antenados e mais sintonizados com o século XXI estão observando que o Trump está levando o país para a bancarrota, está levando o país para a ruína. Está levando a maior nação do planeta a uma situação de decadência acelerada, porque a conduta dele, imperialista e deliberada, vai acabar contribuindo, como já vem contribuindo, para que os outros países
dentro do multilateralismo, vão se organizando e se ajeitando em suas economias sem a tutela e sem a dependência dos Estados Unidos da América. E ele, Donald Trump, do alto de seus 79 anos, parece que tem 790 anos, porque ele não compreende a clareza do mundo que temos hoje e do mundo que se quer para viver no século XXI. Tudo isso nós encontramos na fala do presidente brasileiro, que defendeu a nossa soberania, defendeu a independência do Poder Judiciário, foi enfático na defesa e na crítica à conduta americana de impor sanções ao nosso país, como se dessa maneira pudesse contribuir para a defesa de criminosos que são problema nosso e não problema dos Estados Unidos, né? Foi muito enfático e assertivo em defender que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, onde todos os dias nós ligamos a televisão e vemos notícias do assassinato de crianças, de velhos, de mulheres por parte do exército de Israel, em um processo sem fim, que não acaba e que não tem vias de acabar, porque os Estados Unidos da América não querem que acabe, porque se os Estados Unidos quisessem, Netanyahu já teria recuado, talvez até já tivesse reconhecido o Estado da Palestina, como aliás o mundo está fazendo através de quase todos os países do G7, menos os Estados Unidos. Então eu volto ao começo da minha fala aqui. Quando você é fã de político, aí você do outro lado odeia aquele que você não gosta, então você não consegue enxergar a realidade. E o Lula mostrou ontem que, independente de lado político, independente da sua ideologia, ele é um estadista. Ele representou muito bem o Brasil. E é por isso que lá ele está sendo uma estrela desse encontro. E é por isso que lá ele é procurado por presidentes de outros países para falar sobre multilateralismo e para mediar acordos e intenções entre as nações e os países. Isso é altamente positivo para o Brasil. E já que estamos comparando, vamos lembrar que da última vez em que esteve na ONU, o ex-presidente, aquele que no momento foi condenado por tentativa de golpe de Estado, ficou tão deslocado lá na Organização das Nações Unidas que tentava conversar com os garçons do evento. Não era procurado nem conseguia se integrar a ninguém pela maneira como ele se comportou a vida toda. Então, quando falamos de multilateralismo, eu aí desço um pouquinho mais, eu saio lá de cima da ONU e venho para o município. Se por acaso o prefeito eleito na minha cidade não foi votado por mim, isso não significa que eu torça contra esse prefeito. Eu vou torcer a favor, para que ele melhore a cidade. Por quê? Porque se a cidade melhorar, todos ganham, não é isso? Não perca seu tempo odiando políticos, até porque se você não odiar e se você apenas cobrar dos políticos, fica mais fácil compreender os acertos do presidente Lula em sua fala na ONU. E fica muito mais evidente e muito mais claro compreender que Donald Trump é uma pessoa que está fora da ordem mundial. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.